Segunda passagem da famosa entrevista da irmã Lúcia. Essa é mais longa. Eu vou ler devagar e depois vou fazer alguns comentários. Então é importante, essas palavras da irmã Lúcia são fortes. O que mais ofende a Deus e o que em menos tempo lhe fará ganhar o maior número de almas, trata de ganhar para si as almas consagradas a Deus, pois desta maneira o demônio deixa também as almas dos fiéis desamparadas pelos seus chefes e mais facilmente se apodera delas. Faço aqui um parêntese, a passagem continua. O demônio sabe o que mais ofende a Deus e o que mais rapidamente desvia as pessoas de Deus. E o que é? A irmã Lúcia não está dizendo, é o naufrágio da fé, a perda das almas consagradas. Porque o povo fica sem pastores, ovelhas perdidas, como Jesus dizia no Evangelho, e os pastores também se perdem. Continua a citação. O que aflige o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus é a queda das almas dos religiosos e dos sacerdotes. O demônio sabe que os religiosos e os sacerdotes que deixam a sua bela vocação arrastam numerosas almas para o inferno. Frase tremenda. O demônio quer tomar posse das almas consagradas, tenta corrompê-las para adormecer as almas dos leigos e levá-las deste modo à impenitência final, ou seja, a falta de arrependimento na hora da morte. Continua a irmã Lúcia. Emprega todos os truques, chegando até a sugerir que adiem a entrada na vida religiosa. Disto resulta a esterilidade na vida interior e, entre os leigos, uma frieza quanto à renúncia aos prazeres e à sua dedicação total a Deus. E aqui termina. Então, como eu dizia, uma citação longa, mas muito forte e que merece a nossa meditação. O demônio tem como alvo prioritário os consagrados, os religiosos, os sacerdotes, porque sabe que se os desviar do serviço de Deus, as ovelhas se perdem mais facilmente. E olha, se você e eu olharmos para esses últimos anos, aqui no Brasil, lá em Portugal, na Europa, tantos casos, né, de sacerdotes que se desviaram, que desistiram, que se confundiram. E é um fenômeno que se arrasta já há algumas décadas, não é um fenômeno novo. Nos anos 70, depois do Concílio Vaticano II, houve uma grande crise. Muitos sacerdotes e religiosos deixaram o seu ministério sagrado. Então, algo que faz sofrer o coração de Jesus e o coração imaculado da Virgem Maria e que causa tanto dano ao povo santo de Deus. Depois tem outros sacerdotes e consagrados que, embora continuem dentro da igreja visível, o seu coração está longe e se corromperam, seja do ponto de vista doutrinal, já não estão ensinando a palavra de Deus, estão ensinando ideias humanas, se deixaram seduzir pelo espírito do mundo, estão ensinando falsas doutrinas, contrárias à palavra de Deus, e também se corromperam moralmente, tantos sacerdotes e tantos religiosos. E o mais triste, todos podemos cair, você e eu caímos e podemos cair, mas o mais triste é aqueles que querem o pecado, que não se convertem, e que já não chamam o pecado de pecado. E infelizmente isso também aconteceu dentro dos consagrados. É triste. Também uma coisa
que não toda a gente sabe, mas que cada vez é mais conhecida, é muito triste, que dentro de muitos casas, congregações religiosas, dentro de seminários católicos, muitos sacerdotes e dentro do clero em geral, alguns foram caindo em práticas profundamente contrárias à vontade de Deus. Há um estilo de vida, por exemplo, de sexo desregrado. Foi surgindo nos anos 60, 70 do século passado, um grupo que inicialmente era muito pequenino, mas que foi crescendo dentro da igreja, uma espécie de máfia gay, que foi contaminando e que infelizmente trabalha um pouco em equipe e que agora está chegando aos topos. A gente ouve cardeais, bispos dizendo que o sexo entre duas pessoas do mesmo sexo não tem problema, que é necessário mudar o catecismo. Temos cardeais dizendo isso publicamente. Então, tudo isso são consequências desse ataque cerrado do demônio aos consagrados, aqueles que deviam ser a primeira linha do sal da terra e luz do mundo. Tantas questões doutrinais que a gente ouve e que deviam ser claras para todo mundo, que a gente ouve barbaridades. Quem é Jesus? Tem quem pensa que Jesus, tem padre que pensa que Jesus não é Deus. É muito grave. Tem bispo que tem dúvidas. Tem padre que duvida da presença real de Jesus na Eucaristia. Tem bispo que duvida da virgindade perpétua da Virgem Maria, que nega a virgindade perpétua da Virgem Maria. São coisas muito graves, meus irmãos. Como é que chegamos aqui? Foi um processo. O demônio foi atacando, corrompendo. Tem cardeais que dizem que duvidam da existência do inferno. Não, o inferno. Ou do demônio. O demônio não existe, é só uma figura literária. Tecnicamente são heresias. Essa é a verdade. São heresias. Essa não é a fé católica. Essa não é a verdade que Deus nos revelou no seu Filho muito amado, Jesus Cristo, e Senhor nosso. E por isso a confusão dentro dos fiéis também é grande. As ovelhas estão confusas, porque os pastores estão ensinando erros, estão vivendo mal, tantas vezes, tantos escândalos. Lá em Portugal agora teve, o ano passado, um montão de escândalos que vieram a público, escândalos sexuais, infelizmente também bastante ligado à questão da pedofilia, ligado àquilo que eu dizia antes, da turma gay. Mas em Portugal, em Espanha também saiu agora um estudo que dizia que 82% dos abusos de crianças por parte de clérigos são de rapazes. E que desmantelo! Pois Nossa Senhora nos avisou, tentou. A irmã Lúcia disse isso em 1957.